Eu sou Carmen Foro, sou igarapé-miriense de alma e coração, tenho uma trajetória de luta no movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais. A partir do município de Igarapé-Miri, criei a Associação de Mulheres aqui, compus o sindicato, participei de lutas regionais no Baixo Tocantins, depois fui para a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, para a Confederação. E no último período eu estava na Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras como a secretária-geral nacional. É a primeira vez na história da CUT que se tem uma mulher secretária-geral. E fui convidada a estar no governo do presidente Lula, na Secretaria Nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política. Eu tenho muita tranquilidade em dizer que foi no caminhar que eu me descobri uma mulher negra. E depois de adquirir mais consciência, você se sente negra. Porque o triste da história é que tem algumas mulheres que o tempo passa, elas não se reconhecem negras. E foi a vida, foi a luta, foi o lugar que fui ocupando, foi as relações que eu tinha no dia a dia, inclusive no movimento sindical, na sociedade, que percebi o quanto era mais difícil ser uma mulher quando era jovem negra e agora que eu não sou tão jovem, continuar sendo uma mulher negra. Essa autoidentificação é um processo muito importante quando a gente chega numa fase da vida que a gente se autoidentifica como uma mulher negra. Porque como isso não é tratado, não é debatido, agora sim, um pouco mais. Então, você só sentia na pele a diferença de ser uma mulher negra. Quando você é muito jovem, você não pode isso, não pode aquilo, porque você é mulher, e claro, porque você é atravessada por ser negra. Mas depois que você adquire consciência, você percebe tudo. É porque não é uma questão de opinião, é uma questão de um país que tem 56, 57% de pessoas negras e que muitas não se reconhecem e a sociedade não as reconhece também. Não as respeita, a gente herda, né? Um país que foi um dos últimos a sair da escravidão, então a gente herda um pouco de todo esse racismo, um pouco não, muito, de todo esse racismo, e as coisas acabam sendo naturalizadas, né? O racismo, a falta de respeito, a ausência dos espaços, parece ser absolutamente normal. Não é normal quando você toma consciência de que isso não é normal, né? Então, ter me descoberto uma mulher negra, ainda mais jovem, me ajudou muito a perceber um conjunto de questões. A gente vive num país que é racista, mas não se admite que é. A gente vive num espaço social, inclusive eu, que estou no governo agora, mas em toda a minha trajetória, esse assunto ninguém tratava. Apenas se expressa com o corpo, se expressa com a ausência, se expressa com atitudes que não nos incluem. Então é preciso você ter consciência do lugar que você está para você poder, inclusive, tentar chamar atenção e mobilizar e se colocar para alterar essa realidade. A gente enfrenta a violência política pelos nossos corpos, pela nossa posição política, a gente enfrenta muita violência política, a gente enfrenta a violência psicológica, a gente enfrenta a negação daquele corpo negro, daquela posição política que às vezes não é tão fácil conviver com tudo isso. Então o desafio de uma mulher para estar nos espaços de poder são inúmeros. Se ela for mãe, se ela for negra, se ela for rural, como é o caso meu, de uma histórica militância de uma mulher, e as mulheres rurais viveram muito tempo na invisibilidade, ou ainda vivem. É bem recente o fato de termos lutas, de termos feito pressão para que se enxergue o papel de uma mulher rural, o papel de uma mulher que é da agricultura, que é quilombola, que não vive à luz dos centros urbanos e inclusive vive as ausências das políticas públicas num país que há pouco tempo virou um país urbano, né? É muito desafiador ser mulher negra da zona rural, do norte do Brasil, da Amazônia, porque nós não estamos realmente no foco das grandes centralidades políticas, econômicas e sociais. Sigam o exemplo de muita gente boa. Eu tenho a tia Benoca, por exemplo, como a minha grande referência.
E não tem jeito. Primeiro, acho que a educação é um instrumento decisivo para isso, para que a gente se descubra enquanto ser humano, enquanto pessoa negra, enquanto seres e sujeitos de direitos. Acho que ser sujeitos de direito é algo que nos movimenta permanentemente. Então, você se descobre negra, você se descobre lutadora, você se descobre alguém que exige seus direitos, que se organiza, que trabalha um projeto coletivo. Sozinhas nós não conseguiremos ir a lugar nenhum, porque a gente sofre tudo aquilo que eu disse anteriormente, violências e tudo mais. Mas o caminho que eu tenho encontrado na minha vida são os caminhos coletivos. O caminho de organizar a Associação de Mulheres do município, de estar no sindicato, de sair daqui e me juntar com outras em esferas estaduais, de ter coordenado uma Marcha das Margaridas em 2007 e a Marcha das Margaridas em 2011, quando nós elegemos a primeira mulher presidenta da República. Então, os caminhos para que nós possamos um dia superar tudo isso são os caminhos coletivos, são os caminhos da educação, são os caminhos da coletividade, os caminhos que nos movem enquanto mulheres negras. Quando Angela Davis diz, quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a estrutura de uma sociedade. A minha trajetória ela iniciou muito cedo, Então eu venho de uma família bastante humilde. Meus pais e eu morávamos na zona rural de Garapé-Miri, onde na época era uma situação muito precária financeiramente. Os meus pais não tinham um trabalho fixo, E nós vivíamos daquilo que plantávamos, Éramos agricultores. Então essa realidade não nos dava condições para que nós pudéssemos estudar, ter condições financeiras de estudar. Quando eu completei 5 anos de idade, os meus pais resolveram sair da zona rural pela precariedade da qual nos encontrávamos, situações mesmo de miséria, e viemos embora para a zona urbana. E aí começou a minha batalha em relação aos estudos, Os meus pais davam maior suporte dentro da possibilidade deles para que nós pudéssemos estudar, eu e os meus 5 irmãos. E a minha trajetória, ela sempre foi muito árdua, porque eu tomei para mim, mesmo quanto criança, eu tomei para mim a responsabilidade de mudar a realidade da minha família. E a minha trajetória, ela se fundamentou nisso. Então, o meu objetivo central era esse, desde pequena, estudar com aquele foco de mudar a realidade da minha família. E não foi diferente, Eu foquei muito nisso na minha história, para que eu pudesse hoje mudar a realidade da minha família. Então hoje, quando eu olho para trás e vejo a trajetória que eu passei, não foi fácil, teve muitas noites de sono, muitos dias de fome, onde meus pais só conseguiam uma refeição no dia para que a gente pudesse se alimentar. E eu via todo aquele esforço deles, me dava força para mim poder continuar. E eu segui em frente, Dos 6 filhos, eles deram possibilidade para os 6 filhos estudarem. Só 2 seguiram a profissão até chegar ao nível superior, que é o meu irmão mais velho e eu, que sou a última de 6 filhos. Então hoje, assim, eu estando fazendo parte de um programa de mestrado, isso me deixa assim muito honrada e também faz com que eu traga para minha família um orgulho, porque a trajetória ela não foi fácil, muito sofrimento no decorrer de toda essa trajetória estudantil. E ainda acontece, porque hoje eu sou formada em matemática, sou formada em pedagogia, sou neuropsicopedagoga, sou especialista em atendimento educacional especializado, trabalho na rede municipal e na rede estadual. Mas assim, chegar ao mestrado para mim, como mulher, como negra, não é fácil. Não foi fácil. Foi noites em claras, foi dias dedicados, mas que isso faz uma diferença muito grande enquanto assumir um papel enquanto mulher numa sociedade patriarcal que dura aí por muitas e muitas décadas. E ainda estamos no processo
de tentar sanar essa dificuldade da qual nós mulheres somos colocadas enquanto sociedade. Bom, a minha experiência na educação, ela começou vindo de uma pessoa que eu tenho como referência na minha família, que é o meu irmão mais velho, onde ele conseguiu, né, se formar como professor, e eu via todo empenho, todo esforço, e eu tinha para mim que eu queria aquela vida para mim também. Eu foquei nessa profissão. E hoje eu tenho de experiência, totalizando 13 anos já no quadro, e ser professora para mim é o que me move, é o que me comove. E mais precisamente falando da área da qual eu atuo, que é a educação especial e inclusiva. Falar de inclusão, falar de diversidade, para mim é o que me mantém de pé, é o que me mantém viva, porque é a oportunidade, a possibilidade de eu levar para a sociedade que existem pessoas diferentes e que essas pessoas, elas precisam dos seus direitos preservados e efetivados. Então, a minha profissão hoje, ela recarrega para mim uma responsabilidade muito grande de tentar quebrar a barreira atitudinal da qual a sociedade tanto coloca como prioridade e esquecendo o processo de inclusão da qual nós precisamos tanto que seja feito na sociedade miriense. Não só na sociedade miriense, como no mundo todo. Olha, falar do protagonismo feminino na sociedade na qual nós estamos inserida não é uma tarefa fácil, porque nós precisamos partir do ponto de quebrar o conceito patriarcal que tanto impera na nossa sociedade. Nós precisamos mostrar para a sociedade, e isso não era necessário mais fazermos, de tanto que as mulheres já sofreram, de tanto que as mulheres vêm trazendo consigo uma carga de sofrimento muito alta, não precisava mais nós estarmos levantando bandeira para dizer que o capacitismo ele precisa finalizar, ele precisa acabar. Mas pela falta de conhecimento da sociedade, sobretudo da sociedade masculina, nós nos vemos em situações que nós precisamos todos os dias nos autoafirmar, mostrar para a sociedade que nós somos capazes, que não é o condicionamento de um sexo que vai dizer que nós somos capazes ou não de fazer, que nós temos capacidade de assumir determinadas posições sociais das quais antes era tido somente com o sexo masculino. Mas nós precisamos todos os dias provar para a sociedade que nós somos capazes. Então, a mensagem que eu posso deixar para as mulheres é: não se vitimize, tá? Você é dona do seu próprio protagonismo, você pode muito, você pode ir além, você deve confiar em você deve confiar no seu potencial. Não silencie a voz que está dentro de você. O mundo precisa te ouvir e o mundo precisa te conhecer. Muito conhecida aqui na cidade por alguns nomes. Nomes esses que faz jus às minhas lutas. Eu sou chamada principalmente de professora Benoca, tia Benoca, Benoca do PT, mama, são os nomes mais usados. E ultimamente muita gente me chama de guerreira. Olha a nossa guerreira. Tudo isto se deve ao fato das minhas lutas, das minhas dificuldades para chegar onde eu cheguei. Professora, depois de professora fui líder comunitária, vereadora, sou catequista da Igreja Católica, me identifico com essa pastoral e também sou uma pessoa militante do Partido dos Trabalhadores. Tudo isso se deve às minhas lutas. Fui coordenadora várias vezes do SINTEP, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, subsede de Igarapé-Miri. Eu nasci no Rio Anapuzinho, um lugar onde eu nasci, chamado Laranjal, em frente um quilombo. Naquela época, não sabíamos o que era quilombo.
mas era um lugar habitado por negros. E a minha mãe não escrevia e nem lia, era analfabeta. Mas ela tinha em mente a educação dos filhos. Fiz o concurso, passei no concurso, saiu a nomeação. E depois que saiu a nomeação, aí veio o massacre. Eu fui nomeada para trabalhar na escola, no Furo do Seco, na casa do senhor Praxedes, e não fui. Eles achavam que eu era negra e que dificilmente os alunos da casa de um engenheiro, que era dono de engenho, senhor de engenho, não iriam me respeitar. Chamaram meu marido, engrambelaram meu marido e me botaram para ser servente no colégio. E aí nós começamos a lutar com os prefeitos. Mas eu penei muito que eles me criticavam muito e me rebaixavam. Só nunca me exoneraram, mas me perseguiram muito. Para você ver, uma pessoa nomeada vai trabalhar de servente 7 anos. Quando eu estava com 7 anos, a irmã visitadora do colégio, a primeira freira que chegou, veio fazer visita no colégio. E chegou lá, ela acenou para mim, quero falar. E aí eu peguei e subi. Aí ela me perguntou por que, aí ela foi indagar. Por que eu estava varrendo? Não que varrer fosse desonra, não. Mas eu tinha estudado um pouco. Por que eu servia para dar aula quando os professores faltavam? Eu ia dar aula. Mas quando batia a campainha, que eles iam embora para suas casas, eu ia fazer o trabalho de servente. Eu não ganhava aquele dia como eu tivesse trabalhado igual as outras professoras. E assim foi, mano. Foi, aí ela chamou as freiras, ela era visitadora, e aí deu uma hora, eu vou a Cametá. Quando eu voltar de Cametá, eu quero achar ela na sala de aula. E eu fiz muita coisa, muita paralisação, criei algumas coisas, essa audiência, uma reunião de pais educadores, o Sintep criou, ia no interior, ouvia os pais e trazia a necessidade para cá para o colégio e chamava o prefeito. Olha, a escola não tem ponte, a escola não tem carteira, a escola não tem merenda. Para as mulheres negras do nosso município, do Pará, do Brasil inteiro. Mas a gente está ressaltando mais Igarapé-Miri. Elas têm que buscar direitos. Por exemplo, quando que a gente falava no candidato, logo se falava, o marido era quem mandava votar, em quem eles queriam. E o marido era indicado, era orientado pelo chefe político. As mulheres sempre discriminadas, não servem para ser candidata. A Câmara mostra isso claro para nós. Nós não votamos para nossas companheiras, nós votamos para os homens. Nós também temos discriminação contra nós mesmos. Vamos na luta, vamos lutar para que esse mundo melhore. Tudo começou em 2009, quando eu fui aprovada no curso de História, na UFPA, onde eu me desloquei para estudar, intervalar História lá, né? No município não tinha, nesse momento ainda, faculdade, nenhum polo, como já tem hoje. E comecei a estudar e comecei a pesquisar sobre o município, para que eu pudesse escrever algo relacionado ao município, para que a gente pudesse escrever um pouco da história de Igarapé-Miri. Comecei a pesquisar sobre os engenhos do município de Igarapé-Miri. E aí foi que eu pesquisei sobre os engenhos, fui descobrir que o município
município de Garapé-Miri era produtor de cana-de-açúcar, cachaça, mel, rapadura, e fui até o Rio Mamangal e outros interiores pesquisar, né? Foquei no Rio Mamangal devido a minhas raízes serem de lá, minha família habitar lá, e pesquisei sobre os engenhos. Quando foi na pós-graduação, na especialização, né, eu mudei, continuei pesquisando e fui descobrir sobre o bairro da África. Aí eu mudei a temática, né, de engenhos para o bairro da África, formação do bairro da África, né. E fui descobrir que o bairro da África foi constituído através da migração de uma família negra, da família Chabenoca especificamente, que veio do Rio Anapuzinho, eles moravam lá e vieram para cá pegar a comida e se deslocaram. Inicialmente a intenção mesmo era a questão de a família dela, onde ela e os irmãos dela pudessem estudar, pois lá não tinha escola mesmo na época. Então, quando o seu Emílio, o pai dela, vendeu lá a casa, né, com tudo que ele tinha, que trabalhava na madeira, trabalhava com a questão também de agricultura e trabalhava com a criação de animais. Quando ele vendeu, que ele veio para cá, comprou uma casa na África e vieram para cá e começaram a formar o bairro que a gente conhece hoje como África. São muitos os desafios que a gente enfrenta hoje enquanto mulher, né? Principalmente na questão quando a gente quer estudar, quer buscar melhoria, né? Naquele período para mim foi um pouco difícil. Em 2009 eu nunca tinha saído de perto de minha família, não sabia, então ir até Mocajuba, que eu não conhecia, para mim foi difícil. Confesso que fiquei um pouco com medo, né? Mas depois a gente vai se acostumando, vai se habituando, principalmente pelo fato de ter que trabalhar, de ter que morar só, que até então eu nunca tinha saído para conhecer um universo diferente. Mocajuba era totalmente diferente para mim, né? Mas depois, com o tempo, o mundo, ele ensina a gente, né? E hoje eu acredito que isso me moldou, e muito mesmo, né? Pra me ser hoje a pessoa que sou, que mais forte, mais corajosa em relação aos medos, né? Vencer meus próprios limites em relação a tudo isso. Quando elas sentirem vontade de fazer algo, tipo de estudar, de trabalhar, de conquistar o seu lugar no espaço, né? Que elas possam vencer seus próprios medos, né? Se desafiar mesmo e ir além, confiar primeiramente em Deus, que sempre dá certo, né? A gente sabe, quando a gente vai um pouco atrás, que a gente conhece um pouco a história da mulher, a gente vê que a história das mulheres é história de luta, de resistência. Para a mulher chegar hoje ao nível de igualdade no mercado de trabalho, entre aspas, aos homens, foi muita luta, foi muita resistência. Um dos principais conquistas da mulher foi a questão do voto, que antigamente em Atenas a mulher vivia para o lar, vivia para o seu esposo. A mulher ela era a ama da casa, cuidava do lar, cuidava do marido. Ela não podia opinar, principalmente na política, não tinha decisões. Ela tinha que cuidar, né, da sua casa, da sua família. E hoje a gente vê que esse conceito mudou, totalmente diferente, né? Hoje a gente já vê a mulher ela atuando com garra no mercado de trabalho. A gente já vê a mulher hoje conquistando o seu espaço, a mulher empreendedora, a mulher professora, a mulher dona de casa, a mulher na política, a mulher, tivemos mulher na presidência, né, que foi o caso da presidenta Dilma Rousseff. Hoje a gente já encontra mulher como vereadora. Então hoje ela está espalhada em todas as áreas de atuação no espaço, né, em nossa sociedade, mas isso foi muita luta, não foi da noite para o dia. Meu nome é Natalina da Conceição Cardoso, mais conhecida como Nath Cardoso. Nasci aqui na cidade de Garapé-Miri, às margens do rio Meruú, e cresci na PA 150 com a minha família. Com 7 anos de idade a gente mudou para Belém, né? Aquele velho sonho dos pais de levar os filhos para estudar. E aí a gente foi tirado aqui desse lugar, que eu chamo que é um lugar maravilhoso, para ir para a cidade, para estudar,
para conhecer outras coisas. Hoje eu sou cozinheira, trabalho com a gastronomia paraense, tenho um projeto chamado Vivência do Café Regional, que é onde eu trago para o meu trabalho toda a gastronomia paraense do café da manhã, tudo que a população toma no café da manhã. Quem trabalha na roça, né? Tipo, eu lembro dos meus pais tomando café para poder ir para a roça. Geralmente eles tomavam um café preto com um biju, que é um biscoito feito de farinha, né? Da massa da farinha escaldada. E na volta, quando eles voltavam da roça, eles iam tomar de novo mais um café reforçado, que eles falavam, que era com tapioca, café e um ovo. Meu pai geralmente tomava uma gemada que a minha mãe fazia para ele. E eu cresci vendo isso, apreciando tudo isso, voltando para cá e vendo todo esse movimento acontecer. A gente ia plantar, que a gente plantava, a gente vinha para cá no período de plantar. Ah, vamos fazer uma roça. Aí a gente vinha para cá no período de fazer a roça. Ah, agora vai ser um mutirão para a gente tirar essa roça. Aí a gente voltava para cá para fazer essas festas que a gente chamava de tradição, né? Vinha para cá, plantava, depois voltava de novo para retirar isso. E aí no meio de tudo isso eu via as minhas tias com a minha mãe, minha avó, fazendo muita comida. E a comida era muito tradicional, assim, era tudo que tinha na terra, não era nada que se comprava em supermercado. Depois de eu já ter viajado outros lugares, que eu morei em outros lugares, assim, e só no período da pandemia que eu resolvi sair de um trabalho onde eu trabalhava como cozinheira e mudei para Alter do Chão. E aí nesse período foi que eu descobri realmente que era aquilo que eu queria fazer. E aí eu fui estudar, e aí eu fui pesquisar, eu fui buscar minhas raízes, e aí eu criei o projeto Café Regional, Vivência do Café Regional. Esse projeto foi aprovado na Lei Aldir Blanc, depois ele foi aprovado em mais um edital, o edital da Feira Preta, e esse projeto tem como o principal propósito, que é a valorização e a difusão da cultura alimentar paraense. Que eu costumo dizer que a cultura alimentar paraense, ela é uma cultura que está muito ligada à religião, ao misticismo, à nossa força ancestral mesmo. E quando eu vi que o meu trabalho ele estava sendo reconhecido, ele estava sendo visto, eu falei, isso me trouxe assim alegria, porque tipo, eu podia contagiar outras mulheres ao meu lado, ao meu redor, quem estava ao meu redor podia ser contagiado. Eu posso dizer para elas, olha, eu tô aqui e você também pode estar, você também pode contar a sua história. Aí eu fiz alguns cursos, me formei. Hoje em dia, além de eu trabalhar com o meu projeto da Vivência do Café Regional, eu também sou personal chef. Eu também sou contratada para trabalhar em embarcações, navios de turistas que vêm de fora do Brasil. E todo com a mesma temática, sempre cozinhando a comida regional paraense. Tipo, eu trabalho com a cozinha regional paraense. Também trabalho com cursos, eu dou cursos, eu ofereço cursos para as pessoas na área da alimentação regional paraense. Eu sou chamada para fazer treinamento de equipe em hotel. E quando a gente fala dessa questão também são outros pontos, são vários pontos. O meu trabalho me liga a vários pontos, que é essa questão também da resistência. Porque eu estar trabalhando a culinária paraense é eu estar existindo e resistindo e dizendo eu estou aqui. Eu estou aqui. E quando eu começo a me apresentar, eu sempre falo, eu nasci em Igarapé-Miri. Porque Igarapé-Miri, ela não tem muita visibilidade. Ela não está ali, na rota de turismo. Ela não é muito vista. Então, a gente está escondida, a gente está camuflado. E aí, aí pensa nessas mulheres que têm um grande conhecimento e que não estão podendo se expressar porque não estão sendo valorizadas, não estão sendo incentivadas. Então daí vem também várias lutas, né? Eu me ligo a várias lutas, a luta da nossa existência, da nossa resistência mesmo. Então falar de Igarapé-Miri, falar da culinária regional paraense,
lembrar de tudo isso através dos pratos que eu apresento quando eu estou trabalhando é um ato, sim, de resistência. E eu me orgulho muito de poder estar fazendo isso, de poder dizer, olha aqui, nós estamos aqui, a gente comia isso aqui, a nossa tradição é essa aqui, e ela tem que continuar sendo mantida e contada por nós, porque isso é herança, né? É herança ancestral, é herança que a gente recebeu dos nossos ancestrais e é herança que a gente vai deixar para os nossos filhos. E se a gente perder isso, se a gente não passar isso adiante, a nossa história será enterrada novamente, a gente não vai ser visto, a gente não vai ser ouvido, vai vir outra pessoa de fora, vai contar a história através da visão dele, do olhar dele e sem nenhuma vivência. Porque como é que eu vou contar a história de um povo se eu não vivi aquilo? Então, por essas mulheres que vieram antes de mim, pelas mulheres que vão vir agora, eu vou continuar fazendo o meu trabalho para continuar na luta da nossa resistência e fortalecendo outras mulheres. Eu comecei como parteira. Nesse tempo que eu trabalhava, não tinha médico, não tinha enfermeira, não tinha assistente social, não tinha nada, né? E aí eu comecei a trabalhar com o Dr. Gilson Marcos. Era liberado para fazer parto, só depois, só podia fazer parto quando ele liberasse, né? Só que comigo não deram conta. Quando eles deram comigo, ele chegava e já tinha feito 2, 3 partos. Primeiro parto que eu fiz, só Deus na minha cabeça. Ninguém na sala. Primeiro parto, e sozinho. E de lá começou a fazer parto direto. E eu trabalhava 48 horas, né? Quando eu chegava na minha casa, já tinha gente batendo de novo na porta para me voltar. Eu agradeço muito a Deus que nunca se neguei me salvar a vida. E o meu esposo também não importava que eu viesse, né? Eu chegava lá e era parto de todo tipo. Não tem tipo de parto que eu não fiz na minha vida. Primigesta, pévigo, né, gêmeos e cordão umbilical, descolocamento de cordão umbilical, né, e face, né, que os médicos falam que não faz, né, eu fazia. E eu não, Jesus, porque os partos que eu fiz na minha vida, médico nenhum hoje faz. Primeiro, bate logo a ultrassom, tiver como tiver, sala de cirurgia. E antigamente não tinha nada de nada. Aí eu ia saber como era que a criança estava, era na hora do parto. Se era gêmeos, era na hora do parto. A posição que tivesse era na hora do parto. E Deus me dava sabedoria, e graças a Deus sempre eu fazia os partos. Quando eu estava na minha casa, aí quando eu estava batendo na porta, olha, o parto está assim, eu vinha, e Jesus vinha comigo, porque eu fazia os partos, né? E as mães antigas, podem vocês pegarem informações, se elas chegassem no hospital, não tivesse, elas iam voltar. Aí eu tinha de vir de cara fazer os partos delas, senão elas não entraram. Pode se informar com qualquer mãe antiga, que elas vão lhe falar isso. Aí depois começou, já vir médico, né? Os médicos que vinham era clínico, não fazia o parto. Aí o que acontece? Quando é no tempo do Dr. Mário Leão, aí ele começou a contratar médico mesmo de todo lugar. Eu sempre assumi a maternidade, sabedoria de Deus. A Bíblia diz, né, que a parteira, né, é conhecida por Deus, né? Teve um médico, uma boa pergunta, teve um médico dos Estados Unidos, Dr. Fernando, ele chegou em Garapé-Miri, ele fez essa pergunta para mim. Quem me ensinou a fazer parto? Porque eu fazia de todo tipo de parto aqui na minha vida, né? E eu disse, doutor, foi Jesus.
Eu nunca fui de Garapé-Miri aprender lá fora. O que eu fiz para Garapé-Miri, mãe? Eu nunca soneguei nada. A hora que bateu na minha casa, eu estava pronto para socorrer. Às vezes eu chegava morta de cansada 48 horas. Eu trabalhava 48 horas. Aí quando eu chegava em casa, eu estava me chamando de volta. E eu vi. Nunca soneguei. Graças a Deus.